escândalo com o gasto do parlamento não é exclusividade brasileira. A Inglaterra mesmo passou por isso neste ano de 2009. Mas existem países que seguem regras muito mais rigorosas. O enviado especial Marcos Rosecan explica como isso funciona, por exemplo, na Suécia. Cercado de água. Assim é o parlamento sueco, localizado numa das muitas ilhas que formam a cidade de Estocolmo. Mas essa geografia não impede os caminhos da democracia. Desde 1766, a casa preserva a tradição de liberdade absoluta de informação. Qualquer cidadão tem acesso aos gastos dos parlamentares. A chefe do controle acredita que uma pessoa pública não tem o direito de esconder nada dos eleitores. Por isso, até os extratos bancários dos parlamentares estão disponíveis na internet. Este jornalista diz que a transparência não tira o mérito da imprensa. Temos outros tipos de escândalos, ele explica. Por exemplo, o caso de uma deputada que pregava o uso de transporte público e de bicicleta para proteger o meio ambiente e que, no entanto, usava mais táxi do que qualquer cidadão comum. O escândalo impediu a reeleição dela. Cada um dos 349 deputados suecos possui um gabinete para trabalhar aqui dentro do parlamento, mas eles não têm seus próprios funcionários. Todos os assessores parlamentares trabalham para os partidos e os deputados contam com o apoio desses assessores, no máximo 30 por legenda. E o mais importante, não há um caso sequer de nepotismo. Apesar de não existir uma lei que proíba, nenhum deputado sueco emprega parentes no parlamento. Não preciso mais do que isso para trabalhar, diz o parlamentar, orgulhoso de seu gabinete de apenas 22 metros quadrados. Ele conta que recebe um salário equivalente a 12 mil reais por mês. Além disso, despesas comprovadamente ligadas ao exercício do mandato são reembolsadas, inclusive passagens de trem ou avião para os municípios de origem. Mas só os parlamentares têm esse direito, parentes não. Os deputados do interior, inclusive os que são ministros de Estado, moram em apartamentos funcionais como este, 50 metros quadrados. A própria sala serve de quarto. A gente está aqui para trabalhar, explica o inquilino. A kitnet é apenas para dormir de segunda a sexta. Os fins de semana passamos com a família. Segundo ele, quem quiser trazer os parentes deve pagar pela hospedagem. Vida dura essa de deputado? Na Suécia, ninguém reclama. Um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte R$ 11.545. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6 milhões e 600 mil reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10 milhões e 200 mil reais por ano. Na Itália, 3 milhões e 900 mil reais. Na França, pouco mais de 2 milhões e 800 mil reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850 mil. E na vizinha Argentina, 1 milhão e 300 mil reais. E esse custo se repete nas assembleias legislativas e o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase 10 milhões de reais. E os vereadores, Renato, no Rio e em São Paulo, cada um sai por pelo menos 5 milhões de reais. O Senado decidiu que vai pagar o imposto de renda que não foi recolhido por senadores sobre o 14º e o 15º salários dos últimos 5 anos. O Senado não tem recolhido o imposto porque considera que se trata de uma ajuda de custo e não uma remuneração e pretende questionar a cobrança na Justiça. Está em discussão na Câmara uma proposta para que os 2 salários extras sejam pagos apenas no início e no fim do mandato. Chama a atenção é que sempre acaba aparecendo
o Senado uma caixa preta. Surge de vez em quando algo como foi os atos secretos no passado, agora porque os senadores não pagavam esse imposto de renda que deveria ser cobrado, que a Câmara já pagava. E outra coisa, Renata, que me chama a atenção é que na Câmara dos Deputados, 14º e 15º, o projeto de decreto legislativo está parado desde maio, quando foi aprovado. O fim do 14º e 15º está parado desde maio, quando foi aprovado no Senado. Esse é aquele projeto que tenta deixar essa ajuda só no início do mandato, não é isso? Do início e no final. No final do mandato. Que seria como ajuda de custo e não... e sair de Brasília. Exatamente, não como caracterizando 14º e 15º. Tá bom, Camarote, obrigado. Olha, esse é um daqueles episódios em que a gente nota que os parlamentares têm muita dificuldade de perceber que vivem em condições e com determinados benefícios muito distantes da maioria da população e de variadas faixas de renda e que, como disse o Camarote, só mesmo quando a coisa vem a público e o privilégio fica muito ostensivo e ninguém sabe nem explicar direito por que é que isso não foi resolvido antes, por que esse imposto não foi recolhido antes, é que alguns senadores começam a se manifestar e, pelo que a gente viu hoje, nem tantos senadores assim, porque a maioria continua na muda para ver como é que vai resolver essa questão com o mínimo de prejuízo, com o mínimo de custo possível para eles. Mariana? Antes de entrar de férias, o Congresso discute silenciosamente um aumento de salário, mais de 60%. Nossa equipe tentou entender essa conta. Vamos a Brasília saber da Zileide Silva. Zileide, a votação pode acontecer hoje. E aí, Ana Luísa, faltando 9 dias para o Natal, os parlamentares trabalham para se dar um presente que, sem dúvida, muita gente gostaria de ganhar. Esse mega, super aumento. E a explicação eles têm: equiparar os salários aos vencimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso só depende deles. É botar em votação, aprovar e começar a receber. Papais Noéis em causa própria mesmo. O aumento do salário dos deputados e senadores está em discussão, mas é um assunto entre eles. Não há decisão sobre o reajuste. A reunião foi suspensa sem uma deliberação definitiva sobre o assunto. Os deputados que negociam o reajuste não querem falar. Presidente da casa que fala. Presidente da casa, só conhece ou não? Presidente da casa. A proposta em discussão é igualar os salários de deputados e senadores aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que ganham R$ 26.700. Se for aprovado, será um reajuste de mais de 60%. O projeto deve ser votado hoje na Câmara. Só o PSOL é contra. Nivelar por cima é algo que não é explicável e não é aceitável para a população. Para entrar em vigor, o reajuste também tem que ser votado pelos senadores. O parlamentar ganha razoável, não ganha muito, né, e nem ganha pouco. Mas eu acho correto fazer a correção pela inflação do salário a cada 4 anos. Para valer já em 2011, o aumento tem que ser votado na Câmara e no Senado ainda este ano. E se for aprovado, vira lei. Não depende da sanção do presidente Lula. Bom, e depois da cerimônia de balanço dos 8 anos de governo, Lula reagiu à aprovação dos aumentos. Há poucos dias de deixar o poder, ele lamentou que não será beneficiado pelo reajuste de mais de 130%. O presidente Lula, que tem apenas mais 15 dias no cargo, lamentou. O Congresso acabou de aprovar aumento para o presidente da República e para os ministros. E o Lulinha aqui, ó. E o Lulinha não recebe porque é só para a próxima legislatura. O reajuste vale a partir de 1º de fevereiro. Presidente da República e vice, que hoje ganham R$ 11.400, vão ter um salário de R$ 26.700, reajuste de 134%. O mesmo vai ganhar um ministro de Estado, que hoje recebe R$ 10.700, aumento de 149,5%. Para deputados e senadores, o reajuste será de 61,8%,
deixarão de ganhar R$ 16.500 para receber o teto do funcionalismo público. Os novos salários foram aprovados na Câmara e no Senado, tudo rapidinho. O PSOL foi o único partido contra a proposta. Alegou que a inflação nos últimos 4 anos, tempo que não houve aumento, foi de 18%. A justificativa dos que foram a favor é que a equiparação salarial com a dos ministros do Supremo Tribunal Federal é justa. Eu acho que nós devemos remunerar dignamente e exigir resultados positivos dos seus representantes. No caso dos parlamentares, todas as verbas extras para passagem, gastos com gabinetes, por exemplo, foram mantidas. Legislativo e Executivo estão calculando o impacto nos poderes. A Câmara fez um cálculo extraoficial de que deve gastar a mais cerca de 130 milhões de reais. E o reajuste vai gerar um efeito cascata. Segundo a Constituição, os deputados estaduais devem receber o equivalente a 75% do salário dos deputados federais. Mas as assembleias nos estados terão também que aprovar projetos fixando os aumentos. Mas nessa terça, os deputados federais precisaram de apenas 8 minutos para aprovar um aumento de salários para eles mesmos. E não foi um aumentozinho discreto não, gente. Foi logo um de 62%. Quem comemorou muito foi o deputado federal eleito Tiririca, que visitou o novo local de trabalho pela primeira vez. Parecia até a chegada do presidente da República, mas quem saiu do carro foi o palhaço mais famoso e votado do Brasil. De terno e gravata, conversou com líderes, conheceu alguns colegas, salas de reuniões e deu opinião sobre o aumento do próprio salário de deputado federal. Acho legal, acho bacana. Cheguei com sorte. Tiririca também conversou com o deputado Inocêncio Oliveira, que minutos antes havia presidido a reunião que concedeu o aumento. Poucas palavras para a aprovação. Aquele que for pela aprovação permanece como se acha. Aprovado. Nada mais alienar a tábua e encerrar os trabalhos. Depois da aprovação na Câmara, o texto chegou ao Senado. Este caminho, quando é percorrido por um projeto comum, pode demorar anos. Mas o aumento foi apreciado e aprovado em 3 minutos. Nem houve discussão. A matéria vai à promulgação. O aumento dos salários vai gerar um gasto extra para os cofres públicos de cerca de 140 milhões de reais por ano. Isso contando apenas o Congresso Nacional, a presidente, vice e os ministros. Só que este reajuste tem um efeito cascata que pode onerar ainda mais estados e municípios. Com o salário dos deputados federais em R$ 26.700, os deputados estaduais vão poder ganhar até R$ 20 mil. Os vereadores também deverão ter um reajuste e vai variar de acordo com o número de habitantes do município. O impacto nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais será de pouco menos de 2 bilhões de reais por ano, quase o mesmo valor da previsão do PAC para investimento em aeroportos no país em 3 anos. O salário do presidente, por exemplo, vai ter um aumento de 134%. Já a previsão para o salário mínimo é de 5,7%. Vai para R$ 540 no ano que vem. Enquanto a gente ganha, né? Quase nada, eles estão ganhando tudo isso. O país que tem um salário mínimo igual ao nosso é um absurdo. É duro, né? E não foram só os deputados que aprovaram o aumento de salário para eles, não. Os senadores também. E o pior, o presidente Lula, de forma inconveniente, fez piada desse aumento. Disse que é uma pena que o Lulinha não vai se beneficiar do novo salário. E ainda tentou aliviar o lado dos companheiros congressistas na comparação do aumento para o Congresso com o aumento do salário mínimo. Um peão falou para mim, presidente, quando o senhor tomou posse, o senhor disse que a gente ia comer 3 vezes por dia. Eu quero lhe dizer que eu estou comendo que nem pintinho de granja, eu estou comendo toda hora. Deputado federal trabalha muito? Trabalha nada. Anda muito para lá e para cá nos corredores do nada. Exatamente isso que eu acho. Trabalha pouco? Eu acho. E é tudo fora de horário. Eu tenho um projeto que eu vou colocar amanhã para a gente trabalhar de dia, porque você vai trabalhar de noite para votar coisas escusas na calada da noite, isso é o fim do mundo. Um bando de velhos, todos nós somos velhos, fica até às 3, 4 horas da manhã, com a desculpa de que a gente tem que atender a base nos outros dias da semana. A base do quê? Só se for da base da maquiagem. Então você trabalha segunda e terça mal trabalhado, porque você vai atender a base na sexta, no sábado e no domingo. Ora, em semanas curtas, então inventa um plenário
inventam coisas fora de hora, tudo para atender o quê? Isso não é trabalho.